Olá, senhoras e senhores, já colocaram finanças na sua rotina de hoje? Hoje nós vamos conversar sobre a Usiminas, que possui os códigos USIM3, USIM5 e USIM6. Vamos ver o histórico e dados da empresa, como ela funciona, o que ela produz, além de analisar os resultados do segundo trimestre de 2022, os indicadores da empresa, a sua política de dividendos e ver possíveis preço justo e preço teto. Então já chega dando aquele like que ajuda muito o canal e espalha para mais pessoas. Então, sem mais enrolação, bora pro vídeo? Iniciando o histórico da empresa, e vamos puxar aqui os pontos principais, podemos ver que ela começou suas operações em 1962. Em 91, foi feita sua listagem na Bolsa de Valores. E um ponto que quase ninguém fala por aí, e ninguém faz questão de lembrar hoje em dia, é que em 2016 a empresa passou por uma tremenda crise, tendo sido obrigada a renegociar suas dívidas e teve que passar por um aumento de capital de R$ 1 bilhão. Nessa época, ela quase entrou em recuperação judicial, tendo que desligar 3 dos seus 5 alto-fornos. Ainda teve uma briga societária no meio, com os controladores, o que ajudou a quase afundar a empresa. Para se ter uma ideia, olhando o histórico gráfico da Usim 5, que é o código da ação mais líquida da Usiminas, nós podemos ver o estrago que foi feito com a ação, fazendo com que sua cotação chegasse a bater abaixo de R$ 1. E o curioso é depois, né? Pouco mais de 2 anos, a ação chega a quase R$ 10. Eu nem preciso dizer que quem comprou nessa época se deu bem, né? Mas vejam que ela é um tipo de ação cíclica. E vamos entender um pouco mais do que a Usiminas faz. Ela possui as partes de mineração, que foi formada em 2010 e que é responsável pelas operações de mineração, além de transporte ferroviário e portuário, a parte de siderurgia, onde ela é uma das maiores produtoras de aços planos do Brasil, e a parte de transformação de aço, que foi criada em 2019 e que no seu portfólio produz bobinas de aço, chapas grossas, tubos de metal, entre outros, tudo sob encomenda. Como dá pra gente ver nesse quadro à esquerda, ela atua em várias áreas, como o setor de construção civil, automotivos, linha branca, e que essa é uma coisa que joga contra a Usiminas nesse quesito. Por ela atuar nesses setores, então a empresa precisa que a economia esteja voando para ela voar também, né? Tanto é que nós podemos ver que a empresa tem seu volume de vendas em sua ampla maioria no mercado interno, mas o pouco do mercado externo que ela exporta está concentrado entre a Argentina e o continente europeu, além das participações da Colômbia e México. A composição acionária da empresa se encontra dessa forma, disposta entre o grupo Nippon, a Previdência Usiminas, o grupo Ternium, que para quem acompanha a série da carteira de Graham aqui do canal já viu que já apareceu por lá, e seu Free Float, que está na casa dos atuais 30% nas ordinárias e próximo a 100% nas preferenciais. Como dito anteriormente, a Usiminas possui 3 tipos de ações em circulação: a Usim 3, que é a ordinária e que possui 80% de tag along, que é basicamente uma proteção caso a empresa feche o capital. Já a Usim 5 e a Usim 6 não possuem tag along, sendo que a Usim 5 possui a maior liquidez diária dentre as 3. Mas se você aí, que assim como eu, investe nossos míseros centavos perto dos tubarões aí do mercado, ao meu ver, não tem problema se pegar qualquer uma das 3 para investir. Eu daria mais preferência às de classe 3 e 5. E como tem essa diferenciação entre os códigos da empresa, é sempre bom a gente ver o estatuto da Usiminas que fala sobre isso. E a empresa tem nas suas regras que as preferenciais não terão direito a voto nas Assembleias Gerais. Porém, com relação aos dividendos, as mesmas preferenciais possuem o direito de receber um valor 10% maior que as ações ordinárias. E aí, dá pra gente fazer basicamente a mesma estratégia que a gente faz em empresas como o Bradesco, por exemplo, que tem até um vídeo aqui onde eu explico melhor essa estratégia de compra, mas basicamente é o seguinte: se você vê a relação entre a preferencial e a ordinária acima de 10%, então seria interessante comprar a preferencial. Caso contrário, a ordinária estaria mais barata dentre todas. Mas para mim, esse detalhe se encaixa igualmente ao que eu falo no vídeo do Bradesco. E você, faz essa estratégia? Comenta aí embaixo que eu quero saber. A empresa está atualmente no nível 1 de governança da Bolsa de Valores, se atendo às regras desse nível. Bom, se a gente olhar a cotação durante o ano da Usiminas, a gente vê essa queda aí
próxima de 40%. Mas isso se dá por alguns detalhes que vamos ver mais à frente. Um deles é o desaquecimento da cotação do minério de ferro, justamente pela falta de demanda da China, que tem como causa o desaquecimento do setor de construção civil e as restrições da pandemia no país. Então, enquanto tiver com essas condições e o mercado não enxergar perspectivas futuras melhores da economia chinesa, dificilmente a gente vai ver uma melhora na cotação do minério de ferro no curto prazo. Só para a gente ter uma noção da importância do minério de ferro, nesse gráfico eu coloco a comparação entre a cotação da Usin 5 e do minério de ferro. E dá para a gente notar que elas possuem uma boa correlação. Então, quando há uma abertura entre os gráficos, pode-se configurar uma oportunidade para se comprar ou vender a empresa. Dá para reparar também que a partir de meados de 2020 até meados de 2021, as cotações de ambas atingiram suas máximas. E depois daí foi só ladeira abaixo. Lembrando que também entra na conta o efeito do dólar aí, né? Mas já serve de base para quem se interessar em acompanhar a Usiminas. Antes da gente começar efetivamente a falar dos resultados da empresa no segundo trimestre desse ano, eu mostro a previsão que a Usiminas tinha acerca do volume de vendas de aço para o próprio segundo trimestre. E eles pretendiam vender cerca de 950 a 1 milhão de toneladas de aço. Pois bem, já com os resultados do segundo trimestre em mãos, vemos que a companhia cumpriu o que prometeu, chegando na casa de 1 milhão de toneladas de aços vendidas, porém com uma ligeira queda frente ao trimestre anterior. Com relação à venda de minério de ferro, vemos que houve um aumento de quase 50% entre os trimestres. A geração de caixa teve um aumento de 24% no período, mas o lucro líquido caiu 16% e essa queda foi fruto basicamente da variação cambial no mesmo período. Recentemente, a empresa divulgou suas previsões para o volume de vendas de aço para o terceiro trimestre desse ano e a gente observa que ela não alterou em nada sua previsão do trimestre anterior. Então dá para notar aí o impacto da queda da demanda, não criando maiores expectativas num futuro próximo. Vamos ficar no aguardo. Aqui a gente consegue ver melhor a evolução do EBITDA e das margens da Usiminas. E dá para perceber que ela possui interessantes margens e geração de caixa que ajudam com relação à dívida. Dívida essa que se encontra super controlada hoje em dia, com uma relação dívida líquida sobre EBITDA de 0,05 vezes. E com relação ao cronograma da amortização da dívida, podemos ver que o pior ano para a empresa nesse quesito é o de 2026 e que a maior parte está dolarizada. Já olhando para a cotação da empresa na bolsa, a gente observa que a cotação está em queda próxima a 40% em 12 meses, chegando perto da mínima do período, e que seu dividend yield, que é a relação entre o que a empresa pagou nos últimos 12 meses de proventos com o preço da ação, está atualmente na casa dos 20%. Mas a gente vai ver essa história mais de perto e você vai perceber que não é bem assim não, que você não pode se animar muito com esse valor. Aqui está o quadro dos indicadores da Usiminas e a gente pode ver isso com um pouco mais de detalhes. Vejam que com relação ao dividend yield, para quem gosta de empresas que pagam regularmente dividendos, a Usiminas não é garantia de você receber proventos de maneira recorrente. Tá vendo os buracos nesses anos aí entre 2012 e 2018? Então, para você que gosta de um pingado na conta, eu acho que Usiminas não é para você. Com relação ao seu PVP, a Usiminas negocia 26% abaixo da sua média histórica. E já quando analisamos o lucro por ação, ela está praticamente no topo histórico. Mas é claro que tudo isso aí está distorcido pela quantidade absurda que a empresa vem acumulando com a alta expressiva da sua commodity. Então ela está surfando bem tudo isso aí. E eu vou chamar a atenção de vocês para essa média aqui de 0,6. E por que isso? Vocês vão entender quando eu for fazer a precificação usando a fórmula de Graham daqui a pouco. Guardem esse número por enquanto. Já na parte que todo mundo gosta, que são os dividendos, dá para notar que, como é uma empresa cíclica, ela fura nesse quesito, porque como dá para a gente ver aí, ela tem muitas oscilações quando se fala em pagamento de proventos, contando com a sorte de pegar um bom ciclo para fazer cair um trocado na conta. Percebam também que ela não possui uma regularidade em termos de datas para pagamento de dividendos. O que dá para perceber aí é que ela paga no máximo em um intervalo de 2 meses
após a sua data com. E quando a gente olha o payout da Usiminas, que é o quanto do lucro líquido a empresa retira para remunerar seus acionistas, percebam que é bem irregular e teve períodos que a empresa teve prejuízos, como no já citado intervalo de 2012 a 2016. A sua média histórica se encontra perto dos 30%. E com isso posto, vamos lá fazer nossa precificação de Usiminas. Muito bem, então chegamos na parte da precificação. Então, se você está gostando do conteúdo, aperta o like, por favor. É só 2 segundos para você fazer isso. Isso me ajuda muito, tá bom? Então, seguindo aqui, primeiro vamos ver como se encontra a precificação da Usiminas usando a fórmula de Benjamin Graham. E com esses valores de valor patrimonial por ação e lucro por ação, o preço justo de Usiminas se encontra na casa dos R$ 45, oferecendo para a gente uma margem de segurança de incríveis 80%. Mas eu vou chamar a atenção para um detalhe aqui. Para usar a fórmula de Graham, nós precisamos de empresas que deem lucros recorrentes. E esse, como já vimos aqui, não é o caso da Usiminas. Então eu descartaria esse valor aqui. Também tem esse valor puxado atualmente devido ao seu lucro por ação estar bem distorcido, pois a empresa está num ciclo de alta forte devido à sua commodity estar perto das máximas ainda, o que faz esse valor estar bem fora da realidade de longo prazo da empresa. Então o que a gente pode fazer aqui é corrigir esse valor de lucro por ação para colocar a média que eu falei lá para vocês gravarem, que era de 0,6. Com isso, já dá para ver que o valor justo da empresa chega a R$ 16, proporcionando uma margem de segurança de mais de 40%. Mas, sinceramente, eu também tomaria muito cuidado com relação a essa avaliação. Partindo agora para o preço teto, que leva em consideração o método Barsi de investir em empresas que pagam bons dividendos, como a gente já viu aqui, a Usiminas também não entra nesse parâmetro, porque atualmente pode até estar pagando altos dividendos, porém está num ciclo de alta, está com grandes ganhos, mas como é uma empresa cíclica, a gente não pode contar com isso para o resto da vida, né? Ela entra naquela lista de empresas que tem um dividend yield fora do padrão das demais no mercado e que está se beneficiando justamente pelo seu bom momento. Mas vamos lá fazer nossas contas. Se eu colocar aqui aquela nossa régua de dividendos variando de 6 a 10%, nós chegamos a essa faixa de preço que varia entre R$ 4 e R$ 7, não oferecendo nada de margem de segurança, o que é completamente compreensível. Já quando a gente considera a política de payout da empresa, e aqui eu coloquei o mínimo exigido pela empresa, que é de 25% do lucro líquido, e considerando esse histórico de pagamento dos últimos 5 anos, a gente chega nessas faixas que variam entre R$ 13 e R$ 22, conforme eu for diminuindo o dividend yield exigido. Mas lembra que nada disso aqui é recomendação de compra ou venda e que é apenas um estudo para você ver se encaixa no seu racional de investimento. E você, já conhecia a empresa? Esse vídeo te ajudou em alguma coisa? Escreve aí nos comentários para eu saber o que você gostou desse vídeo para fazer mais desse tipo e sugere uma empresa para ser analisada aqui. Meu muito obrigado a todos que chegaram até aqui. Continua comigo vendo essa playlist de mais análises de empresa da Bolsa ou essa playlist onde eu escolho empresas baseado no método de Benjamin Graham, que nos ajuda a encontrar as empresas mais baratas da Bolsa. É isso, pessoal. Um grande abraço, paz, saúde e sucesso a todos.